Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui esse seu amigo, irmão em Cristo, Pastor Paulo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estarmos juntos aqui através desse canal, o canal Boas Novas do Evangelho com Pastor Paulo. Meus irmãos, eu estava meditando em algo aqui na Bíblia Sagrada e algo que me incomodou e é muito sério, meus irmãos. É preocupante o que está acontecendo nos dias de hoje. O que nós estamos vivendo hoje, um tempo de homens que se dizem sábios, homens que têm estudado, que têm se instruído, mas que têm perdido a verdadeira essência do Evangelho. É difícil, irmãos, nós nos perdemos, irmãos, no conhecimento. Nós nos perdemos em uma loucura nos tempos de hoje que é preocupante, irmãos. Nós precisamos acordar. E eu já chego a pensar que já não tem como mais reverter essa situação. É uma situação que se tornou tão complicada que já não é mais possível reverter essa situação. O que nós podemos fazer é lutar todos os dias para não nos envolver nela cada dia mais. O que podemos fazer ainda é sair fora, irmãos. Sair fora desse movimento. Um movimento que se diz propagar o Evangelho, mas que aos poucos tem destruído o Evangelho. Nós fomos chamados para construir. Nós fomos chamados para levantar. Mas nós estamos sendo confundidos. E muitas vezes, sem pensar, sem perceber, estamos destruindo o Evangelho. Nós mesmos, irmãos, nós não estamos atentando para algo. Eu quero ler uma mensagem com os irmãos muito séria, irmãos. Eu queria chamar a tua atenção para esse vídeo. Não sou melhor que ninguém, sou homem, sou falho, errante e pecador. Mas eu preciso compartilhar essa mensagem com você, porque o Espírito Santo está queimando em meu coração. Irmãos, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, há uma advertência, uma exortação do apóstolo Paulo para a igreja daquela época, mas também é para a nossa. Você não vê ninguém pregar esse versículo aqui, irmãos. Por quê? Porque todos viraram as costas para ele. Nós não estamos vivendo esse versículo mais. Nós perdemos, irmãos, a direção, o rumo. E é preciso acordar, irmãos, porque nós aos poucos estamos destruindo o Evangelho, a essência do Evangelho. Irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 1, está escrito assim, preste bem atenção aqui. Ousa algum de vós, versículo 1 do capítulo 6 de 1 Coríntios, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro irmão, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Verso 2: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Meus irmãos, Paulo estava despertando a igreja que enfrentava problemas. A igreja de Corinto é uma igreja que ela passa por grandes problemas. Um povo que está se afastando do Evangelho, se desviando da essência do Evangelho. Mas o interessante é que Paulo vai despertar aquela igreja, sabe para quê? Para tratar o assunto deles entre eles. Há um despertamento de Paulo muito sério, irmãos. Os problemas da igreja era para ser tratado entre a igreja. Os problemas entre os irmãos, os pecados dos irmãos, os erros dos irmãos, as falhas dos irmãos, era para ser julgado entre eles, irmãos. Não era para esparramar, irmãos. Não era para tratar o problema da igreja com os injustos.
não era para levar as deficiências da igreja, a ferida da igreja para os injustos. Sabe por quê? Você não pode mostrar a ferida, irmãos. Nós não podemos mostrar a ferida para o corvo. Paulo estava dizendo: olha, vocês precisam ter cuidado, vocês estão expondo os problemas da igreja para quem não é para expor. Os problemas da igreja era para ser tratado entre a igreja. E é aí, irmãos, que nós estamos errando. É aí, meus irmãos, que nós estamos pecando, que nós estamos deixando a desejar. Os problemas da igreja já não é tratado mais entre a igreja, é exposto para todo mundo nas redes sociais. O irmão tem algo contra outro irmão, ele expõe na rede social, ele não trata com o irmão. Uma igreja tem algo contra a outra, ela não trata aquilo entre ela expõe para todo mundo, irmãos. Você acha, irmãos, que expor escândalo não é também se escandalizar? Todas as vezes que nós expomos um escândalo diante, irmãos, dos injustos, diante dos que não conhecem o Evangelho, nós estamos ajudando a propagar, nós estamos dando força ao escândalo, nós estamos ajudando a denegrir a imagem da igreja. E havia essa preocupação no coração de Paulo, porque os próprios irmãos estavam ajudando a propagar a deficiência da igreja. Nós fomos chamados, irmãos, para tratar a deficiência da igreja. Deus quer me dar, irmãos, a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo para tratar o problema, a deficiência da igreja, não para expor aquilo. É para nós colocar remédio, irmãos, na ferida da igreja, não para mostrar a ferida para os corvos. Quando você mostra uma ferida para o corvo vai ficar bicando em cima da ferida. E tem uma multidão lá fora, irmãos, que não para de bicar em cima das feridas da igreja, feridas que a própria igreja expôs. Oh, yandarai. Irmãos, amados e queridos irmãos, eu não sei aonde vai chegar esse vídeo. Eu não sei qual vai ser a proporção. Nosso canal aqui é pequeno, nós estamos começando agora. Mas há um despertamento, irmãos, nós estamos errando. Não vá às redes sociais para discutir problemas da igreja. Discuta o problema da igreja entre a igreja. Você tem alguma coisa contra um pastor? Discute isso com ele, julga entre você e ele. Expor o problema dele para todos não vai tratar o problema, pelo contrário, vai aumentar. É muito sério, meus irmãos. Meus irmãos, se fosse nos dias de hoje, Paulo iria usar muito as redes sociais. Ele usou naquela época o meio de comunicação que tinha, que eram as cartas. Ele enviava cartas, irmãos, para as igrejas. Paulo nunca enviou uma carta para os ímpios. Ele pregava o evangelho para os ímpios, mas as cartas de correção, de exortação era para a igreja. Quando Jesus apareceu para João na ilha de Pátimos, para corrigir, para despertar, Jesus mandou 7 cartas para 7 igrejas. As cartas eram endereçadas ao anjo da igreja. O assunto era para ser tratado com o anjo da igreja. Paulo usaria, irmãos, as redes sociais, só que para corrigir alguém, para exortar alguém, ele não ia usar o YouTube, ele não ia usar o Instagram, ele ia usar, irmãos, o aplicativo de mensagem pessoal. Se ele quisesse corrigir uma igreja, alguém, ele ia mandar uma mensagem no grupo da igreja, no WhatsApp. O YouTube ele ia usar para pregar o evangelho da salvação, do arrependimento. Assuntos da igreja Paulo não ia tratar no YouTube, ele ia tratar, irmãos, no WhatsApp, no grupo da igreja, no Messenger, no privado.
É triste, é lamentável, irmãos. Uma geração que tomou o prazer em expor os problemas da igreja, como se ele não fosse parte da igreja. Ah, meus irmãos, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos? É o que mais nós estamos vendo hoje, irmãos. É o que mais nós vemos todo dia, toda hora. Pastores renomados, de nome, indo a juízo contra outro, pedindo licença para participar de podcasts para expor o problema do outro. É triste, é lamentável, irmãos, o que nós estamos vivendo. Precisamos despertar, meus irmãos. Tem alguma coisa contra a igreja? Tem alguma coisa contra o irmão? Vá falar com ele, se direcione a ele. Não aumente o escândalo, não propague o escândalo. Você está semeando contenda entre os irmãos, querendo colocar os irmãos contra os irmãos, querendo colocar um grupo de irmãos contra um pastor. Isso é semear contenda. Está faltando sabedoria. Estamos perdendo a essência do evangelho. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando para buscar um povo lavado, remido, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras, irmãos. Você acha que ficar detonando os outros, você acha que ficar acabando com a vida dos outros é boa obra? Tito capítulo 2, versículo 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de nossa iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Você acha que é uma obra boa denegrir a imagem da igreja? Você acha que isso é obra boa? Expor, irmãos, a fraqueza de alguém é obra boa. Obra boa é tratar esse problema, e para tratar esse problema tem que ser entre os irmãos. É chamando para orar, é levando uma palavra até a pessoa. É assim que se trata o problema. Medite bem nessa palavra, meus irmãos. O Espírito Santo me incomoda. Nós vivemos um tempo, irmãos, aonde os escândalos aparecem todo dia. E sabe por quê? Porque os próprios irmãos propagam o escândalo. Já não é nem os ímpios que estão propagando o escândalo, é os próprios irmãos. É tempo de refletir, meus irmãos, e meditar. É tempo de darmos as mãos, ganhar almas para o Senhor. Você acha que quando você expõe o podre de uma igreja, você vai conseguir ganhar alguma alma? Você acha que quando você expõe o podre de um pastor, de um irmão, você vai conseguir ganhar alma? Se você faz isso, me desculpe, eu preciso te dizer, você está trabalhando contra o reino. Você não é a favor do reino, você é contra o reino. Não estou dizendo que nós temos que concordar com os podres, mas eles devem ser tratados entre os irmãos. Trate entre os irmãos, fale com a pessoa, aconselhe ela, exorte ela. É assim que Paulo ensinava a igreja de Coríntio a fazer, e é assim que nós temos que fazer. Medite nesta palavra. Esse seu pequeno amigo e irmão, pastor Paulo, vem através desse canal trazer essa mensagem. Jesus está voltando e Ele quer salvar almas ainda. Ele quer trazer ovelhas que não estão no aprisco para o aprisco. Mas como que você vai trazer uma ovelha para o aprisco falando que o aprisco é sujo, falando que o aprisco não tem nada que preste, falando que, como que você vai trazer ovelha para o aprisco falando que no aprisco
se judia das ovelhas, desfola as ovelhas, que ovelha vai querer vir para o aprisco? O aprisco tem águas limpas, verdes pastos. Jesus é o bom pastor nesse aprisco. É Ele que alimenta, é Ele que cura, que salva, que liberta, que transforma. E Ele quer você nesse aprisco. O aprisco dele, Jesus, porque Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Medite nessa palavra, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, nos ajude a divulgar essa palavra. Eu louvo a Deus por todos que têm aqui nos seguido, todos que têm se inscrevido no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, vamos compartilhar essa mensagem, vamos orar juntos aqui nesse canal. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, nos ajude. Eu agradeço de coração, em nome de Jesus. Medite nessa palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.